Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Estou aqui em casa hoje, né, graças a Deus, e o Senhor tocou aqui no meu coração, né, para mim ler o primeiro livro de Samuel, tá no capítulo 20, a entrevista de Davi com Jonatas, né? E aqui o Senhor tá falando aqui, porque Jonathan foi lá falar com Davi, né? Aqui, ó, então fugiu Davi de Noate, Naiote, em Ramá. E veio e disse perante Jonatas, né? Que fiz eu e qual é o meu crime? Então ele perguntou a Jonatas qual é o crime, que pecado eu cometi, né, diante do rei, né? Por que teu pai me procura, né? E Jonatas foi e falou, né? Procura-me e quer tirar a minha vida, né? O Davi falou, né? Aí ele disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobre este negócio. Não é assim. Jonathan estava falando com Davi, né? Dessa forma, né? Então Davi tornou a jurar e disse: meu bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, né? Davi achava graça aos olhos do rei, né? Graças ao rei Saul, né? Só que o rei Saul, todo mundo sabe na palavra que ele ficou um rei depois ambicioso, né? Porque quando Jesus escolheu Davi para ser rei, por causa que o rei Saul, ele traiu a Deus, né? Ele traiu Jesus, né? E aí, quando o Senhor escolheu Davi para ser rei, o novo rei do povo, o rei Saul ficou enfurecido, né? Ele ficou cheio, né? Tomado pelos demônios que se fala, né? Tomado pelos demônios. E então, como ele ficou tomado pelos demônios, ele já estava fora de si, né? Ele já queria perseguir Davi, ele queria matar Davi de qualquer forma, ele queria tirar Davi do caminho, né? Assim, por que que essa palavra que o Senhor, eu creio que o Senhor tirou para nós? Uma entrevista de Davi com Jonathan. Porque nós hoje não somos diferentes. Nós, aqui no Brasil, nós não temos rei. Temos lá fora tem, né? No outro país, né? Mas aqui no Brasil não tem. Aqui tem governador, presidente, isso aqui, né? Mas eu entendo assim pela sabedoria que o Senhor está me dando aqui, porque é Deus que está falando, não é eu, né? Porque o Senhor mandou trazer essa palavra. Então eu penso assim que nós temos que entrevistar os nossos irmãos, né? Se nós temos algum irmãos que está passando por algo, dificuldade, que está passando por uma perseguição, seja perseguição de trabalho, perseguição de família, perseguição de amizade, esteja sofrendo algo que é inocente. Então nós temos que fazer como Jonathan, ir lá, dar a mão para essa pessoa, conversar com essa pessoa, perguntar o que essa pessoa está precisando, do que ela precisa. Porque hoje o que mais tem aqui no nosso mundo, no nosso país, é, é coisas que os olhos da gente não pode nem acreditar de ver, né? É a maldade, é um derrubando o outro, um prejudicando o outro, um matando um aqui, matando um acolá, né? Então, então tem pessoas que às vezes nem cometeu alguma coisa e está sendo culpado, inocente, né? Assim como Davi estava inocente, né? E o rei Saul querendo pegar ele de qualquer forma para mandar matar, né? Mas, então, o Senhor está nos alertando aqui que nós temos que ser amigo um dos outros e não inimigo, né? Amigo, entrevistar, falar, nós temos que falar, conversar com o nosso irmão. Se nós sabemos que algum irmão nosso está com algum problema na situação financeira, porque tem pessoas, gente, que não é acostumado ficar, tipo assim, comendo só arroz e feijão, às vezes tinha uma vida boa, né, financeiramente boa, aí de repente aquela pessoa do nada já fica pobre, fica ruim de situação, aí a pessoa entra em desespero, quer se suicidar, quer fazer algo, quer roubar, hoje em dia tá tudo assim, né, então... Então, nós temos que ir lá, nós sabemos uma situação dessa, vamos lá levar a palavra do Senhor para essa pessoa, né? Fala, fulano, Jesus te ama, né? Crê em Deus, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai te abençoar, essa fúria vai cair por terra, né? Esse mal vai sair de sua vida. Então, nós temos que levar a palavra para a pessoa, né? Entrevistar a pessoa, perguntar,
perguntar ao seu irmão se ele está precisando de algo, perguntar ao seu irmão se ele está precisando de ajuda, né? Uma oração. Então, gente, é isso que Deus quer para nós, quer que nossos irmãos estejam unidos um com o outro. Jonathan foi o melhor irmão de Davi, por causa que ele amava tanto Davi que ele fez um pacto com Davi. Jonathan tinha um coração bom, né? E Jonathan foi o melhor amigo de Davi, né? Então nós temos que ser o melhor amigo dos nossos irmãos da casa de Deus, amém? Então, gente, o que o Senhor está nos dizendo para nós, que nós temos que olhar para aquela pessoa que está passando por perseguição. Nós temos que olhar para aquela pessoa que está caluniada, né? Nós temos que olhar para aquela pessoa que está sofrendo injúria. Nós temos que ajudar o próximo, proteger ele, né? Quem protege é Deus, mas abaixo de Deus nós temos a sabedoria do Senhor e nós ora e nós ajuda a proteger aquela pessoa em oração, às vezes em acudir. Se você está sabendo que um vizinho seu está sendo aí, tá apanhando, tá sendo violentado, fazendo isso, aquilo, gente, tem a lei da terra também, então nós temos que denunciar, nós temos que ajudar o seu irmão, né? Então hoje, o que Deus fala conosco, né? Para nós ser mais humilde, para nós ser mais manso, para nós ir olhar mais pelo próximo, para nós ajudar aquele próximo. Assim como Jonathan ajudou Davi, assim como Jonathan foi lá, alertou Davi, né? Ó, Davi, meu pai tá te procurando, mas não se preocupa, Davi. Meu pai, essa noite, né? Vamos jantar todo mundo junto, né? Porque, ó o que Jonathan disse, E disse Jonathan a Davi: O que disser o que disser a tua alma, eu te farei, né? Disse Davi a Jonathan: Eis que amanhã, a lua nova em que costumo assentar-me com o rei para comer, deixa-me tu ir, porém, e escondei-me-ei no campo até a terceira tarde, né? Então, gente, aqui o Davi e Jonathan estavam conversando em fazendo um pacto de um ajudar o outro, né? E Jonathan fez isso, né? Jonathan ajudou Davi, né? E Jonathan depois ele foi tão fiel a Deus, porque ele sabia que Davi era um homem escolhido por Deus, né? Então ele não podia contra Deus e nem contra o seu rei, que ia ser o novo rei, né? E o pai dele estava fora de si, né? Tava fora de si, o rei Saul estava fora de si. E aí, Jonathan pegou e fez um pacto com Davi. E nesse pacto, Jonathan pegou e falou, né, que ia ajudar ele, né, que aí a parte do campo, ó. Então disse Jonathan a Davi: Vem e saímos ao campo, e sairemos ambos ao campo, né? E disse Jonathan a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, tá vendo? Sondando eu e meu pai. Amanhã, a esta hora, eu depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Deus. E eu então não enviei-te e não tô fazer saber, né? Então, palavra de Deus, palavra dos dois, né? Então, essa palavra aqui vocês conferem no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, né? A tradução do meu tá aqui, né? Almeida corrigida, né? Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos nessa parte aqui, de nós ser grato um ao outro, não ser mal com o próximo, ajudar o próximo, levantar a mão para o próximo, assim como Jonathan foi lá, né, entrevistou Davi, conversou com Davi, né, falou com Davi, levantou a mão para ele, ajudou ele, e depois no fim eles terminaram todo mundo junto bem, né, diante de Deus, né. Então vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ser mais solidários, não vamos deixar o nosso coração endurecer, não vamos ficar com orgulho, não vamos ter maldade no nosso coração. Nós temos que ter força, nós temos que se unir para ajudar as pessoas, aqueles que estão precisando. Nós temos que se unir para clamar ao nosso Senhor que Jesus é o nosso bom Salvador e Redentor de nossa alma, né? Então nós temos que fazer aquilo que é diante dos olhos do Senhor, né? Abandonar os nossos pecados, nossos erros. Não é fácil, mas nós podemos tentar
e nós podemos conseguir. Amém? Então fica todos na paz de Cristo. Ajuda o teu irmão, vai lá, conversa com o teu irmão, entrevistar é conversar, conversa com o vizinho que está precisando de ajuda, chama ele para ir para a casa do pai, fala de Jesus para ele, você vai estar salvando uma alma. Quando você está falando com alguém de Jesus, aquela palavrinha está brotando lá dentro do coração daquela pessoa. Hoje em dia tem muito espírito de suicídio, então a pessoa está com depressão profunda, não está sabendo o que está fazendo. E aí você falando do Senhor e lá conversando com aquela pessoa, você tá ajudando aquela pessoa, tá livrando aquela pessoa do inimigo, porque o rei Saul virou o inimigo de Davi. Então nós podemos livrar os nossos irmãos de sangue, porque nós somos tudo filho do Pai, tá? Filho de Deus. Livrar eles do inimigo. Nós podemos estar salvando uma pessoa para poder ganhar aquela pessoa para Jesus. Nós podemos estar ajudando aquela pessoa a se libertar, tá bom? Fica todos na paz de Cristo. Jesus ama cada um. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso aí, tá? Vamos ajudar o próximo, vamos socorrer o próximo, assim como Davi, assim como Jonatas fez um pacto de aliança de amizade, assim como Jonathan foi lá e alertou Davi da maldade, né, do inimigo da fúria que estava no rei Saul, tá bom? Vamos alertar as pessoas que nós conhecemos, né, que nós vemos que está naquela condição em perigo, tá bom? Não, e conversamos com Deus, oramos, entregamos na mão do Senhor, falamos de Deus para aquela pessoa, tá bom? Jesus ama vocês. Um beijo a todos, fica todo na paz de Cristo. Jesus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica todo na paz do Senhor. Todos na paz de Cristo. Um beijão a todos. Fica todos com Deus. Jesus ama vocês, tá? Não esquece que nós temos um que nunca nos abandona. Temos um que nunca deixa nós por nada, hein? Nosso verdadeiro amigo chama-se Jesus Cristo, o Rei do céu e da terra, tá bom?